Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Carlos Jatobá, eu sou dono do escritório Jatobá Advocacia. Resolvi gravar esse vídeo porque tem muita gente que me pergunta se vale a pena fazer a faculdade de Direito. Desde já eu respondo que sim, por teu enriquecimento pessoal, por teu crescimento. A faculdade ela vai te agregar muito, mesmo que você não queira atuar. Quando eu fui fazer a minha faculdade eu tinha 17 anos de idade. Com 17 anos você não tem um grau de maturidade para saber o que você quer fazer o resto da sua vida. Então eu comecei a procurar aquilo que mais se encaixava comigo. E eu vi através das matérias. Tinha história, filosofia, eu sou uma pessoa que gosta muito de humanas. E eu vi no direito um agregado de todas as matérias que eu gostava. Então eu decidi me dedicar na faculdade. Fiz o vestibular, entrei na faculdade Positivo. Eu fiquei muito feliz de ter sido aprovado, passei em primeira chamada. Eu fiz o vestibular de manhã, mas na hora de iniciar a faculdade eu transferi para a noite. Eu tinha uma decisão minha acertada, na época eu comecei a fazer estágio, a trabalhar e estudava à noite. A faculdade, desde o início, eu fiz ela lá em 2006, terminei em 2011. Já era um valor elevado, então eu tinha feito a prova do Enem. Os primeiros meses de faculdade ali meu pai me ajudou a pagar, eu comecei a trabalhar também para a gente conseguir vencer ali as mensalidades. Só que eu fui muito bem na prova do Enem, então eu recebi um telegrama depois falando que eu tinha ganhado bolsa integral. E eu fiquei super feliz, fiz a faculdade dos meus sonhos ali. Quando eu fui fazer o vestibular no Positivo, a estrutura era absurda. Para quem vê de fora, quem está entrando ali a primeira vez, parece ser o paraíso de tão bonito que é o campus para você estudar. Tem um lago ali na frente que tem patos, tem cisne negro, ele tem uma apresentação muito boa. As quadras de futebol, tem quadra ali de corrida, é tudo muito estruturado, ele tem uma apresentação muito bonita quando você entra. Aquilo atrai qualquer pessoa a querer estudar naquele campus, porque ele é muito bonito. Então eu consegui entrar na faculdade dos meus sonhos e o ensino ele é maravilhoso. Ele foi um dos melhores ensinos que eu já tive na minha vida, por todos os lugares que eu passei. A metodologia de estudo ela é muito diferente. Estava acostumado lá com o ensino médio, que você estudava um dia antes da prova e ia bem. Na faculdade você não consegue fazer isso. Cada professor tem um método diferente, você tem que se adaptar ao método do professor. Eu nunca tinha tirado uma nota ruim. Eu cheguei a tirar 2 de média em Direito Civil no primeiro ano. Eu fiquei arrasado. Porque, nossa, eu estudei né, na mesma sistemática de 2 dias antes e fui mal na prova. E nisso tinha uma pessoa mais velha, mais experiente, já tinha feito outras faculdades, o Glaucio na minha sala. Ele tirou uma excelente nota da prova, ele foi um dos únicos ali da sala a tirar aquela nota. Porque a média da sala foi 2,5. Então, todo mundo foi muito mal naquela matéria. E aí eu fui perguntar para o Glaucio o que ele tinha feito, qual que era o método de estudo dele. Ele falou, olha Carlos, cada professor tem um método diferente, você tem que se adaptar ao professor. A bibliografia que ele deu de leitura, você tem que ler para conseguir fazer uma boa prova. Você tem que ver que bibliografia que ele usa para fundamentar as aulas dele também. A partir do momento que você se adapta ao método do professor, você vai começar a conseguir tirar nota na faculdade. E cada professor tem um método diferente. No começo da faculdade ali a gente tem as propedêuticas, que é a história do direito, filosofia, ciências políticas, introdução ao estudo do direito, metodologia da pesquisa, português. É muito diferente do ensino médio essas matérias, porque geralmente o professor ele vai trazer um texto e vai começar a dissecar um filósofo ali para você. Ele vai bem a fundo naquele texto e você tem que começar a se preparar a fazer as anotações de tudo que ele está falando, porque o que ele fala é importante, a leitura prévia do texto para você entender, conseguir se situar no que está acontecendo. Então, o método de aula ele é muito diferente, porque você pega o pensamento filosófico de uma pessoa, de um determinado filósofo, e você começa a dissecar aquele pensamento. Não é mais voltado para aquele beabá do ensino médio, que você vai, tem uma matéria e acabou. Não, você vai construir um pensamento na sala de aula. E a partir daquele pensamento, você estrutura daí uma base de onde você vai utilizar
para fazer as suas provas, em cima do método do próprio professor que está dando aquela matéria para você. Muita gente me pergunta ali o que comprar durante o curso. Você não precisa se preocupar em gastar dinheiro no início da faculdade. Cada professor vai te falar certinho o que ele precisa de você. Então, se vai precisar de um código civil para uma lei ou não, ele vai te avisar previamente. Geralmente os professores dão textos que você precisa tirar xerox, você acaba tendo um dispêndio ali, um gasto de xerox. Se o professor quiser que você adquira uma biblioteca, ele vai te falar previamente. E geralmente as bibliografias que ele indica já tem na biblioteca, tá? Só se tiver alguma coisa que ele não tem, que você não tem acesso, que realmente precisa adquirir, o professor vai dar essa orientação para você. O Vademecum ele desatualiza muito rápido, então compre a menos que seja realmente necessário ali para a aula do professor. Às vezes, por exemplo, no meu primeiro ano de faculdade, eu tive só Direito Civil 1 e Direito Constitucional 1. Então não valia a pena comprar um Vademecum com todas as matérias. Se você precisa de alguma coisa voltada para a prova, se você vai precisar de um código, e o professor te orientar, olha, vai precisar do código para a minha prova, aí você compra ali um código civil pequenininho, coisa baratinha, você não precisa ter um dispêndio grande, até porque no ano seguinte, quando você for utilizar o teu código, já vai ter bastante atualização, já vai ter bastante alteração. Você vai precisar se atualizar ali nele, comprar um novo, dependendo da atualização que tiver. Então não se preocupa com o dispêndio financeiro, porque a faculdade ela já leva um determinado valor de você, de mensalidades, ela já é uma faculdade cara. E se for precisar de alguma coisa, o próprio professor vai te orientar. Então se adeque ao método do professor, essa é a principal dica que eu te dou. E no fim, tem muita gente que me pergunta se precisa ler muito na faculdade. Como eu disse, eu comecei a faculdade ali sem realizar as leituras necessárias, estudando 2 dias antes da prova, então eu tomei chumbo no primeiro bimestre. A sorte é que eu não fiquei em recuperação, minha matéria era anual, eu me adaptei ao método dos professores, as bibliografias indicadas eu comecei a ler, os textos indicados eu comecei a tirar xerox, a fazer uma leitura e eu consegui recuperar aquela nota. Terminei ali o meu primeiro ano de faculdade com as notas máximas já no último bimestre. Não é coisa que você consegue deixar para estudar em cima da hora, você precisa se organizar. A faculdade que eu fiz ela era muito difícil. Você começou ali com uma turma de 50 alunos, terminou tendo que unir 2 turmas para formar uma só, porque as pessoas debandaram, foram reprovando, viram às vezes que aquilo não era para a vida dela e foram desistindo. No primeiro ano é feito um censo muito grande no lugar que eu estudei, já para selecionar aqueles que vão querer continuar e aqueles que vão desistir. Então, no fim, a pergunta é se vale a pena você fazer a faculdade de Direito, e eu falo para vocês que compensa muito, mesmo que você não queira seguir a profissão, tem enriquecimento pessoal, já fiz esse comentário aqui no vídeo. E por que eu digo isso? Porque muita gente ela é completamente ignorante às situações da vida do dia a dia. Isso é comum, a gente não tem nada relacionado a direito ali no ensino médio. Direito do consumidor, na hora de realizar um contrato, na hora de comprar uma casa, na hora de comprar um carro, os cuidados que você tem que ter. O próprio cenário político, você já consegue fazer um censo ali de quando uma pessoa está falando besteira juridicamente, quando não está, quando uma pessoa se utiliza às vezes de um discurso popular para conseguir voto, quando você vê que aquele discurso popular ele é meramente discursivo, realmente ele não tem uma aplicação prática daquele discurso, você já consegue fazer esse censo, você consegue enriquecer como pessoa mesmo. Então ele compensa muito, você querendo ou não fazer parte da profissão. Depois eu vou gravar um outro vídeo falando para vocês ali a respeito do mercado da advocacia, como ela está atualmente. Se você curtiu o vídeo, se você gostou, deixa o seu curtir, ativa a notificação e se inscreve no canal. A notificação é importante para você receber os futuros vídeos aqui do canal, então não deixa de ativar o sininho, tá bom? Obrigado!